Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta mini aula, Como Resolver Dependência de Álcool, faz parte da divulgação da nossa pós-graduação em Dependência Química. Trata-se de uma pós-graduação lato sensu no formato híbrido, parte à distância que você pode realizar do conforto de onde estiver com acesso à banda larga, e parte presencial, onde poderá ter contato com os professores para uma troca de experiência presencial e também com possibilidade de amplo network, já que o curso é multiprofissional com profissionais de formações diversas de diferentes locais. Nós temos uma parte do curso voltada à prevenção, outra à intervenção, tratamento e também à reabilitação, o que faz bastante diferenciação de outras ofertas do mercado. Então, sobre a dependência de álcool, trata-se de uma situação muito complexa, grave e de ampla repercussão na saúde pública, privada e em outras estruturas, porque tem pesquisas epidemiológicas mostrando que até 10% da população adulta é dependente de álcool. Não estou falando de uso ocasional de álcool, mas daquelas pessoas que apresentam sintomas correspondentes à doença dependente de álcool. Como, por exemplo, alguns desses sintomas são abstinência, ou seja, na redução ou ausência dessa substância, passa a ter sintomas físicos como tremor, náusea, vômito, cefaleia e outros psíquicos como irritabilidade, insônia, desconforto. E também nós temos tolerância, necessidade de usar quantidades cada vez maiores para a mesma sensação prazerosa e também, por exemplo, outros sintomas como planejamento para interromper o uso sem conseguir efetivá-lo, mesmo tendo percepção e reflexão que este uso está sendo maléfico, adoecedor, o indivíduo ainda assim continua usando. Enfim, 10% da população apresentando adoecimento como dependência de álcool faz com que tenhamos, nós profissionais da saúde, muita preocupação com essa condição, daí estarmos em busca de uma formação bem sólida de como prevenir, tratar e reabilitar pessoas com quadros relacionados à dependência de álcool. E nós temos aqui então a apresentação muito sucinta de um projeto que vamos esmiuçar, que vamos subdividir, que vamos estudar e discutir exaustivamente, tanto nas aulas presenciais como também à distância, para resolver a dependência do álcool. Então, nós temos aí prejuízos tanto individuais pelo uso do álcool, como por exemplo cirrose hepática, câncer do tubo digestivo e também danos coletivos, como por exemplo a terceiros. Como por exemplo, tem uma pesquisa mostrando que até 90% dos casos de mortes violentas estão associados ao uso de álcool. Ou seja, o indivíduo dependente de álcool pode, por exemplo, causar um acidente automobilístico, causando prejuízos, além de si, também a terceiros. Então, nós temos uma preocupação muito grande, que este é um adoecimento que repercute tanto no próprio indivíduo, como também em terceiros, desde seus familiares, que podem ser vítimas de violência, por exemplo, até outros que nem têm relacionamento nenhum, mas podem ser atropelados, pode ser atropelado, por exemplo. E nós aqui, e no nosso curso, temos tanto foco no coletivo, como também no individual. No caso dessa mini aula, especificamente, nós queremos falar de uma proposta de projeto para resolver a dependência de álcool em um território, ou seja, em uma área de abrangência de uma determinada equipe de saúde, ou pública, ou privada, ou filantrópica. Então, em primeiro lugar, é a escolha de um líder para sensibilizar o seu gestor. Então, se você é médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, enfim, você é um profissional que atua numa equipe de saúde e está disposto a liderar, a levantar a bandeira pela possibilidade de resolver a dependência de álcool dentro do possível, naquela região de atuação, então o primeiro passo é sensibilizar o gestor. Por quê? Porque isto vai trazer uma grande demanda ao serviço. Desde demanda do ponto de vista de gasto
como necessidade de realização de exames laboratoriais, exames de imagem, como, por exemplo, ultrassonografia abdominal para verificação do estado de adoecimento ou não dos órgãos digestivos, como, por exemplo, fígado. Como também tem uma demanda de acionar outros profissionais que, de maneira muito importante, orbitam em torno da equipe de saúde, como, por exemplo, se for no sistema público, o agente comunitário de saúde. Além das outras demandas, como, por exemplo, algumas vezes, necessidade de encaminhamento para internação e, depois da alta, a busca deste paciente para esse local onde reside. Enfim, então, quando você, profissional da saúde, decide levantar a bandeira para tratar a dependência, resolver a questão da dependência na sua região, você vai receber muitas palmas por isso, mas também vai estar assumindo um compromisso muito importante de, em primeiro lugar, fazer com que o seu gestor imediato possa compreender a proposta, comprá-la no sentido filosófico da palavra, para que tenha manutenção. Muitas e muitas vezes, nós já demos consultoria, fizemos avaliação de feedback para profissional que quis implantar um programa de intervenção para a dependência de álcool e não foi para frente, mas que quis fazer por conta própria, sem que antes tivesse tido apoio de um nível hierárquico superior que pudesse sustentar, que pudesse incentivar, que pudesse bancar esse projeto, até por todos os desgastes que vão acontecendo durante a sua execução. Em segundo lugar, se depois de aprovado pelo gestor, convencer os colegas a atuarem. Por que eu faço tanto questão de deixar isto muito incentivado? Porque não se trata da dependência química, só o médico, só o enfermeiro, só o psicólogo, só o assistente social. Por mais bem informado que seja, trata-se de uma demanda complexa e, por isso, além de convencer o seu nível hierárquico superior, há necessidade de sensibilizar os seus pares, os seus colegas, que vão contribuir para que esse projeto permaneça. Conhecemos vários projetos que tiveram iniciativa, mas não tiveram continuidade. E, em terceiro lugar, estratégias para sensibilizar o rastreio na comunidade. Ou seja, quando os senhores e as senhoras convidarem líderes comunitários, os agentes comunitários de saúde, falarem com os colegas que atuam em outras equipes diferentes da sua, para que você está encabeçando a busca ativa por pessoas que usam e são dependentes de álcool, vão notar várias críticas, olhares tortos, ironias, enfim. Tudo isso que eu estou preparando, você quer ser um líder para a resolução da dependência de álcool, tenha muita resiliência, esteja psicoterapeutizado. Por quê? Porque há uma demanda emocional, psíquica, física e social muito grande de quem faz essa liderança. E, em quarto lugar, já tendo o seu líder, os seus colegas e a comunidade sensibilizada, nós convocamos essas pessoas ou distribuímos para que os nossos agentes comunitários de saúde apliquem questionários de rastreio para a confirmação ou não de possíveis casos que correspondam à dependência de álcool. Rastreio trata-se de uma técnica muito interessante, porque você pode, no caso da dependência do álcool, com apenas um questionário que fica muito fácil, tanto reproduzi-lo em meio impresso e treinar pessoas que vão fazer esse rastreamento, que não precisam necessariamente ser profissionais da saúde de nível superior. Então podemos treinar pessoas da comunidade que vão aplicar esses questionários e a partir dali, você líder poderá selecionar os indivíduos que não correspondem à condição de dependência química e aqueles outros que o rastreio sinalizou que pode estar ocorrendo sintomas correspondentes à dependência química. Daí, essas pessoas com possível dependência química serão convocadas ou visitadas para essa confirmação diagnóstica. Neste caso, geralmente fica mais fácil, pela atual situação da saúde brasileira, isso tanto privada como pública, de que essa pessoa rastreada com potencial
confirmação de dependência de álcool, venha até a unidade de saúde. E aí tem o quinto passo, já foi, né, que é a exclusão dos não dependentes. O sexto passo é essa classificação entre dependências leve, moderada e grave. Isso é muito importante para a hierarquização, para o direcionamento deste paciente. Pacientes com nível grave devem, por exemplo, ser avaliados de possível internação. Isso para intervenções rápidas, com prevenção, por exemplo, de delírio tremens, convulsão, acidentes e outras. O sétimo passo, então, é a convocação desses dependentes e seus familiares. Por que eu faço questão aqui de colocar familiar, acompanhante? Porque não se trata de dependência química com o indivíduo, com o paciente isoladamente. Há impreterivelmente que colocar colaboradores, de preferência os familiares mais próximos. Para algumas pessoas pode ser o próprio agente comunitário de saúde ou um padrinho de AA, por exemplo. Então, neste sexto passo, depois de classificar leve, moderado e grave, nós vamos convocar os dependentes e seus familiares ou seus familiares numa primeira avaliação para confirmar esses dados e fazer aí um projeto terapêutico individual para cada um desses novos usuários do sistema de saúde ou de usuários que estavam recaídos, não tinham seguido o tratamento. Então, nessa convocação, a prioridade em convocar os graves para avaliação médica, inclusão e tratamento de equipe. Ou seja, logicamente que é mais fácil buscar os indivíduos sem dependência leve. Mas se o questionário apontou que algumas pessoas têm o correspondente a um nível grave de adoecimento, esses devem ser os primeiros a serem convocados, pelo risco de morte espontânea, acidentes, queda da própria altura, agressividade, desenvolvimento de outras doenças comórbidas, como câncer, hepatite, hipovitaminoses. E, em segundo lugar, convocar os moderados para avaliação médica e programa de tratamento que preserve a funcionalidade. Mesmo dependentes de álcool de nível moderado, podem muito bem tratar-se ambulatorialmente e ser incentivados a manter as suas relações sociais, trabalho, nas suas atividades produtivas, enfim, que o indivíduo preserve o máximo possível das suas condições que estão saudáveis ainda. E, em terceiro lugar, nós vamos convocar os de dependência leve. E muitas vezes, esses de dependência leve podem ser retriados para o acompanhamento nos alcoólicos anônimos. Várias e várias vezes, até alguns colegas chegam a criticar o valor que eu dou aos alcoólicos anônimos. Enorme. Todos os meus pacientes dependentes de álcool, independente do nível social, eu coloco como um dos propósitos, uma das metas, uma das obrigatoriedades para continuar tratando comigo e com a nossa equipe, a impreterível necessidade de fazer o acompanhamento nos alcoólicos anônimos. Então, sim, eu acho muito salutar, positivo, construtivista, uma unidade de saúde estar em parceria com alcoólicos anônimos para que eles possam acompanhar e vincular a todos os casos que estamos tratando, especialmente já de imediato os de dependência leve. O oitavo passo, então, é a convocação de familiares, parceria com alcoólicos anônimos e apoio dos agentes comunitários de saúde. No sistema público, eu também dou um valor, atribuo um valor enorme à necessidade de engajar os agentes comunitários de saúde que fazem esse link, essa ponte, esse relacionamento entre os profissionais de saúde com os usuários do sistema de demandas. Por quê? Porque há uma linguagem possível especial que esse agente comunitário de saúde lida trazendo e levando as informações tanto no sentido usuário profissional como profissional usuário. Então, aqui eu coloco também os alcoólicos anônimos em harmonia com esse tratamento, até porque poucas foram as vezes que eu já ouvi não de um membro dos alcoólicos anônimos, logicamente para um convite programado e para um projeto estruturado. O nono passo, então, é o acompanhamento individual com discussão quinzenal na equipe multiprofissional de cada um dos pacientes. Acho isso muito, muito, muito importante. Já falado anteriormente, não se trata de dependência química de maneira isolada, mesmo casos leves.
E no tratamento de equipe, que é o ideal, há impreterível necessidade, impreterivelmente precisamos rediscutir esses casos a cada 15 dias. E mesmo vamos surpreender de pacientes que estavam estáveis há muito tempo e vamos saber na reunião de equipe que teve recaída por informação do agente comunitário de saúde. Vamos ter, por outro lado, não só falando de questões pessimistas, mas também outras otimistas. Que cliente que a gente nunca imaginou que fosse acompanhar no AA está gostando muito e já tem, inclusive, o pedido de ser apadrinhado por outro. Enfim, na reunião de equipe, nós podemos ter tanto o momento inicial como atualização científica de artigos mais recentes e especialmente da atualização das especificidades de cada um dos casos. E o 10º passo, então, é a divulgação dos resultados positivos que estamos obtendo. Isso tanto para a própria comunidade, ou seja, de cada 1000 casos rastreados, 100 indicavam dependência química, possível dependência química, destes os 100 foram convocados, 80 compareceram, desses 80 teve a confirmação para 60 e 40 estão em tratamento e alguns já em abstinência de médio e longo prazo, ou seja, de maneira ética, de acordo com os ditames de publicação de informações sobre dados clínicos, nós podemos então demonstrar a força da nossa competência resolutiva na dependência do álcool, passando esses dados então para o nosso gestor superior, que foi quem eu coloco como primeiro lugar, deve ser capitaneado para ajudar quem quer liderar uma equipe desta. Em segundo lugar, os leigos e também a divulgação na mídia e até a geração de pôsteres, palestras em mesas redondas de eventos científicos. Ou seja, quando se faz de maneira estruturada, em passo a passo, nós conseguimos levar a uma alta resolutividade nos casos de dependência do álcool. E que eu quero falar de carteirinha. É muito gratificante nós recebermos o agradecimento dos próprios pacientes, de familiares, de colegas de trabalho, sobre resultados positivos em indivíduos que já estavam com amplos prejuízos físicos, psíquicos, sociais, funcionais e que pelo nosso tratamento puderam ser restabelecidos. Então, nesta mini aula, eu falo tanto de práticas de nível primário, ou seja, de rastreio, de busca ativa de pacientes com possível dependência de álcool. Falo do nível primário, secundário de atendimento, ou seja, a confirmação diagnóstica dos casos indicados como possível portador da dependência, a intervenção sobre os mesmos, nível terciário de internação, reabilitação. Enfim, nessa mini aula, nós fizemos aqui de maneira muito sucinta ações que podemos desenvolver no rastreio, no tratamento, na reabilitação e especialmente no acompanhamento de médio e longo prazo, porque dependência química trata-se de uma doença crônica. Então, esta é uma amostra de conteúdo para que possam incentivá-los a fazerem a inscrição e matrícula na nossa pós-graduação em dependência química. Área da saúde altamente instigante, desafiadora e que traz uma sensação de gratificação enorme quando nós vamos obtendo os resultados. Então, profissionais que buscam melhores níveis de reconhecimento, trabalho legal, melhor remuneração, nós temos na dependência química como uma especialização que abre portas em diferentes mercados, comunidades terapêuticas, concursos públicos, entrevistas de emprego nas organizações sociais de saúde, comunidades terapêuticas, nossa, uma grande gama de ambulatórios particulares e públicos, também filantrópicos, enfim, nós temos uma carência muito grande de mão de obra qualificada nas intervenções de dependência química, desde unidade básica de saúde até no próprio CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E você então que está incomodado, inseguro e insatisfeito, essa é uma grande oportunidade para fazer um follow-up com um upgrade de carreira. E os nossos cursos em parceria com a Unip, até para facilitarmos o seu acesso ao ensino acelerado, de investimento justo,
com professores do mercado. Fazemos questão de explicar o que é isso, ou seja, todos os nossos docentes, além da atuação como professores, também atuam no dia a dia do mercado de trabalho, ou seja, são médicos que gerenciam programas de dependência de álcool em hospitais psiquiátricos, são psicólogos que atuam em comunidades terapêuticas, na liderança de equipes, são enfermeiros que gerenciam CAPS, AD, ou seja, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, são assistentes sociais que fazem consultoria para projetos de dependência químicas em empresas, educadores físicos que são pesquisadores da área, enfim, nutricionistas e vários outros profissionais que atuam fortemente nesse segmento. E nós trazemos os conhecimentos práticos para as aulas, tanto online como presencial, porque os nossos professores colocam cases práticos, ou seja, casos clínicos e situações de como foram abordadas tecnicamente, fundamentadas na literatura científica e especialmente levando à resolução do problema no médio e longo prazo em uma atuação por equipe multiprofissional. Então, este link que aparece no seu vídeo está também aqui abaixo da tela. Então, aqui abaixo do seu vídeo tem um link que dá acesso direto ao site da Unip e a todas as informações relativas ao curso de pós-graduação em dependência química, com informações pedagógicas, administrativas, institucionais, financeiras. Por falar na parte financeira, são muito legais as informações que eu vou oferecer. Uma delas é que você que é ex-aluno da Unip, ou concluinte, ou funcionário de uma empresa conveniada, já tem acesso a uma imediata política de desconto. E para você que precisa de uma oportunidade que não está encaixado nesses 3 quesitos, tem a possibilidade de financiar os seus estudos. Ou seja, os nossos cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas e os nossos cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 vezes em uma política de financiamento própria da Unip, sem intermediação de bancos. Dessa maneira, queremos ainda mais reafirmar a nossa disponibilidade, desejo de contribuir para que realize a nossa pós-graduação, deixando os nossos contatos à sua inteira disposição. Então, podem me escrever diretamente no lobo@vidamental.com.br e também podemos trocar mensagem de voz, texto, pelo WhatsApp no 011 99622 8835. Na nossa equipe, também podem falar em cursos@vidamental.com.br e no celular 11 99901 6189. Quer falar diretamente com o Unip? Ótimo! Então, tem uma equipe muito grande e competente para também responder todas as suas dúvidas e questionamentos. Fiquem à vontade, liguem. Você da Grande São Paulo, eu indico ligar no 011 2166 1066 e você de todo o Brasil no 0800 010 9000. Dessa maneira, então, reafirmo toda a nossa disponibilidade para já começarmos o acolhimento seu, nosso colega pós-graduando, já. Faça, então, o acesso ao link aqui abaixo do seu vídeo e comece a sua inscrição, matrícula, e será um prazer recebê-los, tanto nas aulas online, como também lá presencialmente na Unip, com um forte abraço afetuoso de boas-vindas. Dessa maneira, então, vamos juntos construirmos essa pós-graduação e queremos muito levá-los a um nível de performance profissional muito mais além.